ainda não foram tornadas públicas informações sobre quem teria ordenado e financiado a intentona golpista, se é que essas informações já foram apuradas. Sabe-se, no entanto, isso é notório, que o núcleo fundamental de mobilização era o acampamento bolsonarista diante do quartel-general do Exército em Brasília, de onde saíram e para onde voltaram muitos dos golpistas. Aliás, nessa madrugada, os golpistas que voltaram da Praça dos Três Poderes para o acampamento diante do quartel-general foram protegidos pelo Exército, que impediu uma ação da PM do Distrito Federal, já depois da intervenção, foram protegidos para que pudessem, aqueles que assim o desejassem, fugir do acampamento. O acampamento tinha de 3 a 5 mil pessoas e hoje de manhã havia apenas 1.200 pessoas. A ação do Exército fica nítida, foi impedir que a Polícia Militar fizesse as prisões à 1 da manhã, quando ainda havia uma grande concentração, e para que essas prisões fossem feitas só hoje cedo. Houve acordo, numa entrevista às televisões, à imprensa, há poucas horas, o Flávio Dino reconheceu que houve um acordo entre ele, José Múcio, e o comandante militar para que a operação não fosse feita à noite, para evitar tensões, e fosse feita apenas hoje pela manhã. Vocês enxergam alguma relação? O Zé Disseu já tocou e já afirmou que sim, mas vamos aprofundar isso. Vocês enxergam relação entre os atentados golpistas e a atuação de setores das Forças Armadas? Além deste exemplo do Exército dar fuga aos golpistas, nós tivemos o caso que o Zé Disseu também já citou, que foi a paralisia do batalhão da Guarda Presidencial durante a invasão do Palácio do Planalto. Vocês estariam de acordo com a afirmação de alguns analistas de que é nas Forças Armadas que vai se encontrar o ninho da serpente? A cabeça principal desse processo estaria dentro das Forças Armadas e é por ali que teria passado a cadeia de comando que levou à intentona golpista desse domingo? Com a palavra, José Dirceu. Vamos analisar os fatos. Como diz o senso comum, contra fatos não há argumentos. Quantos meses nós tivemos de acampamentos? É evidente que as Forças Armadas não podiam permitir esses acampamentos. Depois que o Bolsonaro saiu do governo, o Lula assumiu, eles deviam ter desmontado os acampamentos imediatamente. Agora, por ordem do judiciário, não do Poder Executivo. Os acampamentos estão sendo desmontados. E em São Paulo, o secretário de Segurança ainda inventou uma desocupação lenta, segura e gradual, um diálogo. Mas ele tem 24 horas de prazo, senão ele vai ser preso. Mas foi o Poder Judiciário, primeiro. Segundo, como é que o batalhão da Guarda Presidencial não defende o Palácio do Planalto? É o mesmo que, num país, as Forças Armadas se recusarem a defender as fronteiras do país de uma invasão estrangeira, porque o governo não é o governo que ela quer. Porque não há símbolo maior para a República, para a Constituição, que o Palácio do Planalto. O batalhão da Guarda Presidencial se subordina ao Comando Militar do Planalto. Né? Não precisa a ordem do presidente, GLO, intervenção, nada. Se o Palácio é atacado, porque foi atacado, uma operação de guerra, ele tem que ser defendido. Então nós temos um problema gravíssimo. Depois você vê um coronel em farda de combate, dando ordem de prisão para PMs e liberando quem? Infiltrados, provocadores, oficiais da inteligência militar, da P2. Quem? Liberando os líderes que eles articularam. Eu estou dizendo o coronel e outros militares. Porque não tenho provas, evidentemente não posso cometer responsabilidade de atribuir ao comando
militar, seja qualquer comando, seja o comando do Exército, Marinha Aeronáutica, seja o comando militar, seja de um batalhão, seja de uma divisão, seja no regimento. Não posso. Mas o exemplo é evidente. Não é a conivência só da Polícia Militar e da Polícia Legislativa. E o outro caso grave, GSI. Vários membros do GSI foram filmados e se assumiram nas manifestações. Para que serve um GSI? Para a proteção do presidente da República? Mas ele tem a Polícia Federal. Para que serve um GSI? Gabinete da Segurança Nacional. Isso nunca houve nem na ditadura militar. Depois da transição, eles criaram o GSI. Como criaram o GLO. Só para a audiência ficar informada. GSI quer dizer Gabinete de Segurança Nacional e, por lei, é sempre comandado por um general de, no mínimo, 3 estrelas. Não, e fica dentro do Palácio do Planalto. O general Helena transformou isso num órgão de inteligência. Criou, inclusive, um Sistema Nacional de Inteligência. Criou um órgão de espionagem, um órgão de operações contra a oposição e de apoio ao governo. Portanto, é evidente que nós estamos enfrentando uma situação que há uma questão concreta. Eu quero repetir. Como é possível, numa democracia, que a transmissão de poderes, de comandos nas 3 armas se deem como se deram no Brasil? Com ilegalidades, com afrontas, com desobediência à lei e à Constituição, o não reconhecimento que o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente eleito, que o ministro da Defesa é o seu representante. Então, nós estamos vivendo, isso é, no mínimo, uma anomalia grave que precisa ser corrigida. Então, nós estamos, eu quero repetir, não nos iludamos. Isso não foi uma explosão popular, é diferente. E se houver uma explosão popular de insatisfação com o governo, e esses atores entrarem em cena. E se eles produzirem um clima no país para uma explosão popular, para eles entrarem em cena. Portanto, é preciso tomar as medidas adequadas e levar em consideração o caráter dessa tentativa de golpe de Estado, que eu acredito que é uma luta permanente, que só começou. Maria Carlotto com a palavra. Não, o Zé Dirceu elencou os fatos, né? Eu acho que qualquer argumento em relação às Forças Armadas seria redundante diante de tudo que ele expôs. O que eu acho que a gente vai discutir a partir de agora é o perigo, né? E diante de tudo que o Zé Dirceu apontou, o perigo de se considerar que estamos numa situação normal, né? O efeito da posse do Lula, né, que foi uma festa popular muito bonita, mas se a gente acompanhar a cobertura, os argumentos que nos dias subsequentes, né, era de que havia voltado, o país estava voltando ou havia voltado à normalidade. Isso foi dito várias vezes, né? As Forças Armadas respeitaram a Constituição, né, enfim, tudo. O país estava voltando à normalidade. E o problema é que esse discurso contaminou setores muito importantes do governo, né? A fala do ministro da Defesa de que os atos eram democráticos e de que, inclusive, ele tinha parentes, é muito grave nesse contexto. Porque o problema é que se negam os fatos que o Zé Dirceu elencou. Certo? E se desenvolve uma política dentro do próprio governo absolutamente inadequada para lidar com a profunda crise que a gente está vivendo. Então, eu acho que eu concordo totalmente com esse. Eu acho que o símbolo máximo, né, é a inoperância da guarda presidencial. Aquilo é o símbolo. Né? Mas mais que isso, né? Para além disso, aliás, a maneira como eles lidaram com os acampamentos é inacreditável. E que o governo, né, que a imprensa diga voltamos à normalidade, é grave, mas é aceitável. Agora, que o governo eleito, né, assuma essa mesma posição é gravíssimo. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa que é reconhecer os fatos que o Zé elencou e que o governo desenvolva uma política
coerente com isso. E não, né, acreditando que porque o presidente passou simbolicamente em revista as forças na posse, que está tudo bem, né, que está tudo sob controle. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio enorme no próximo período, que é resolver essa crise institucional com as Forças Armadas. Só uma observação, Zé Disseu me corrija se for uma observação errada minha. Na posse de 2003, o Lula passa em revista ao lado dos comandantes militares. Eles acompanham o Lula 2 ou 3 passos atrás. Agora ele passou em revista sozinho, sem a presença dos 3 comandantes. Em 2003 não teve a presença dos comandantes? Não me recordo, Breno, eu sou péssimo de memória para fatos Várias assim. pessoas me chamaram a atenção para isso e eu fui ver, é difícil me lembrar na imagem, mas ele efetivamente é acompanhado por um militar da Aeronáutica, outro da Marinha e outro do Exército, que estão 3 passos atrás dele na revista de 2003. Valério Arcari com a palavra. Bom, muito bem. Eu penso que nós temos aqui, digamos, um problema mais de fundo, que tem quase uma natureza histórica, e temos um problema político emergencial de máxima gravidade. São 2 níveis de abstração, Breno, Zé, Maria Carlotto, diferentes, são 2 níveis de análise um pouco diferentes. Problema histórico são as condições muito conhecidas peculiares da transição da ditadura militar para o regime democrático liberal do Brasil, que manteve intacto a questão militar. Há um problema não resolvido, que é que as Forças Armadas foram absolvidas das responsabilidades pelos crimes cometidos durante 2 décadas no país, e uma parte importante da alta oficialidade das Forças Armadas foi educada numa visão, uma ideologia, se quisermos, de que elas cumprem um papel de tutela sobre o Estado brasileiro para defender o que eles interpretam que são os interesses do Brasil contra o comunismo, contra as massas populares, enfim, é toda uma interpretação de qual deve ser o lugar das Forças Armadas, que se perpetuou, vamos ser honestos, ao longo de 2 gerações. Esta questão militar não foi resolvida e ela explicitou-se de forma aguda no dia de ontem. Ontem, tecnicamente, nós tivemos um movimento de tipo insurrecional. Chama-se a isso uma tentativa de golpe de Estado, movimento golpista. Havia um cálculo, ele obedecia a uma aposta, a aposta de que, instalado uma situação caótica, uma parcela de oficiais das Forças Armadas assumiria a responsabilidade de estabelecer a lei e a ordem. Este movimento teve a cumplicidade evidente de forças, de oficiais das Forças Armadas. Já foram dados, os fatos, né? Houve uma invasão do Congresso Nacional em condições absurdas. Nós assistimos perplexos, estupefatos, chocados, a facilidade incrível com não mais do que alguns milhares de pessoas travestidas carnavalescamente com a bandeira do Brasil invadiram o Congresso Nacional, a Suprema Corte, o Palácio do Planalto, quando existe um batalhão que é responsável pela preservação da ordem. Evidentemente, nós temos, portanto, um curto-circuito, nós temos uma situação, uma anomalia institucional que só pode ser explicada pela cumplicidade de uma parte desta oficialidade. Mas também não seria honesto entre nós não reconhecermos que o José Múcio, apesar de estar assumindo o papel de ministro da Defesa apenas uma semana, não esteve à altura das responsabilidades, fracassou como ministro da Defesa. Ele tentou passar o pano nos acampamentos e na tolerância que as Forças Armadas tiveram com os acampamentos de fascistas, que abertamente estão na frente dos quartéis pedindo para o Exército
tomar o poder e dar um golpe de Estado. E eu não fico tranquilo, leio pela imprensa que hoje mesmo à tarde o Lula reuniu com o Zé Múcio, com os comandantes das 3 forças, e exigiu um alinhamento incondicional. Não fico tranquilo com a solução que, por enquanto, prevalece no governo de dar mais tempo para que o Zé Múcio assuma plenamente as funções de ministro da Defesa. Infelizmente, receio que, se neste momento da derrota do ensaio golpista, desse ensaio geral, como disse o Zé Dirceu, se nós não aproveitarmos para uma contraofensiva implacável, significa que as responsabilidades da oficialidade do Exército têm que ser averiguadas. Infelizmente, nós corremos imensos riscos. Apenas uma semana de governo e nós já enfrentamos uma tentativa de quartelada no Brasil. Breno.